E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre novidades tributárias, sobre MEI, sobre vários temas. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no estúdio. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. O prazer é sempre nosso, Marcelo. Vamos começar falando com aqueles empresários, então, falando de tributos, Marcelo. Nós tivemos mudanças de alíquota. Tem novidade vindo aí, Marcelo? Esse ano a gente teve algumas alterações, né, Leandro? Que essas alterações vão valer aí a partir do ano de 2024. E algumas mudanças ainda não aconteceram. Então, se a gente falar aí do MEI, o limite de faturamento do MEI é R$81 mil por ano. Tinha dois projetos, ainda tem, né? Tem dois projetos aí na Câmara para aprovação para aumentar esse limite aí. Um para R$130 mil no ano e o outro para 144. Nenhum dos dois foi aprovado. Então, se nenhum for aprovado nesta semana, o ano que vem o limite do MEI continua sendo R$81 mil. E é importante a gente lembrar que essas regras, geralmente, elas precisam ser alteradas de um ano para o outro, né? Isso. Então, por exemplo, hoje vale o limite de R$81 mil para os MEIs por ano. Para alterar isso para o ano que vem, precisa votar até terminar o ano. E para terminar o ano, nós temos mais 3 dias úteis além de hoje. É isso mesmo. Então, se não votar, o ano que vem é R$81 mil. O limite para o MEI continua R$81 mil. Lembrando que o que acontece com quem estoura esses R$81 mil, o Marcelo? Quem estoura, a obrigação é do contribuinte de fazer o comunicado de exclusão do MEI. Então aí quem estourou, ele então deve procurar um contador de confiança e pedir para ele, porque o MEI ele não vai saber essa etapa, né? E a partir do momento que você exclui do MEI, você já passa a ter a obrigatoriedade de ter um contador. Então você tem que fazer o comunicado e já a partir do dia 1º de janeiro de 24 já ficar fora do MEI. Agora, muita gente estourou esse ano, Marcelo. Quem estourou esse ano? A Receita faz isso automático? Também precisa procurar um contador e fazer essa mudança? Bom, quem estourou esse ano? A pessoa, então, ele tem que fazer esse acompanhamento mensal. Se estourou o R$81 mil e até 20%, R$81 mil mais 20%, então ele tem que comunicar a exclusão a partir de agora, dia 1º de janeiro. Todo jeito é o seguinte, Leandro: quem faturou mais que 81 mil tem que excluir do MEI. Ponto. Mas até 20% exclui no ano seguinte. Mais do que 20% retroage desde janeiro agora. Olha só, então se a pessoa 2023. Se a pessoa estourou mais de 20%, ela vai pagar desde janeiro desse ano de 2023, retroativo, como se não fosse mais MEI. Como se não fosse mais MEI. E aí tem que ser feita todas as contribuições, todos os pagamentos. Pagamento de impostos e tudo mais. Então, o que a gente tem visto é o seguinte, que tem alguns órgãos, por exemplo, a Secretaria da Economia do Estado já tem excluído os MEIs que excederam porque compraram muito. Então, vamos imaginar, ele pode vender até 81 mil por ano, então ele não pode comprar, sei lá, se ele vende mercadoria, essas mercadorias, o custo dela é menor do que o valor que ele vende. Se ele compra uma mercadoria por R$100, ele vai colocar a margem de lucro dele, vai vender por 150, 140. Então, o limite de 81 é de venda. Aí não se fala em um limite de compra, mas existe limite de compra. Então, você não pode comprar R$80 mil. 80 mil de mercadoria, 100 mil de mercadoria, sendo que você pode vender só 81. E aí a Secretaria Estadual da Fazenda já está excluindo. Semana passada mesmo a gente atendeu clientes lá por conta desse motivo. E às vezes a pessoa, né, tem muitas pessoas que hoje em dia, né, Marcelo, às vezes vai fazer compra no CNPJ porque consegue um desconto, consegue comprar mais barato, mas a pessoa não se atenta a isso, né? Às vezes ela está comprando, às vezes nem para ela, para um conhecido, para a família, ou seja, nada a ver com o negócio dela, e estoura esse limite de compra também, né? Sim. Então, uma outra novidade também, Leandro, é o seguinte, porque até o momento não se foi excluído empresas do MEI por conta do não pagamento do DAS, que é aquela taxinha que tem que pagar todo mês, em média R$70. Até hoje não havia sido excluído. O governo já avisou que quem não pagou esse DAS a partir do dia 1º de janeiro agora vai ser excluído do
do MEI e do Simples Nacional. Então, ou seja, se a pessoa não regularizar isso até o final do mês que vem, eles estarão então desenquadrados do MEI e também do Simples. E aí eles já passam a ter obrigatoriedade de ter contador. E aí a vida deles então vai complicar muito, porque fica até fora do Simples Nacional. Então aquelas pessoas que às vezes tem o MEI, aí não paga a taxinha, às vezes tira uma nota ou outra no ano, às vezes nem usa, ou às vezes até aquelas pessoas que utilizam muito, né, que trabalham muito, comprando, vendendo, mas não pagam a taxa do governo, que é cerca de R$70, e vai deixando juntar, essas pessoas podem perder o MEI. E além disso, ele vai ter a dívida do MEI vinculada ao CPF. Aí ele fica devendo enquanto pessoa física. Ô Marcelo, mais alguma informação que você quer trazer pra gente? Você chegou falando no início da alíquota de ICMS, né? Leandro, então, a gente teve uma alteração na alíquota de ICMS no estado de Goiás, que ela passou de 17 para 19, valendo já a partir de 2024. O que acontece, né? Essa alíquota de Goiás era a menor alíquota entre os estados. A gente tem estados aí que a alíquota de ICMS já passou para 22%. E Goiás passou de 17 para 19. Mas assim, o reflexo disso, o primeiro reflexo disso é por conta da reforma tributária. Então assim, os estados, né, eles estão com medo de perder receita, e aí os primeiros estados aí do bloco do Nordeste, eles se uniram e aumentaram a alíquota base de ICMS. E aí, de tabela, os outros estados também foram todos aumentando, e se eu não me engano, acho que só tem 3 estados que ainda não aumentou. O que eles estão é com medo de perder a arrecadação, por isso que estão aumentando a alíquota. Como é que eles vão fazer com a reforma tributária? De 2024 até 2028 vai ser os 5 anos que vai servir como base de cálculo para a alíquota do ICMS. Então, quanto cada estado vai receber da sua parte do ICMS. E aí depois vai mais 45 anos, que é essa cota que vai ser dividida. Então, a reforma tributária, nós estamos falando de 50 anos. Então, isso tudo já é um reflexo, esse aumento da alíquota do ICMS já é um reflexo da reforma tributária que a gente já está vendo impactar no nosso dia a dia. Olha só. Então a alíquota agora do estado de Goiás passando de 17% para 19%. Nesse caso do reajuste da alíquota é uma informação, mas o empresário ele não precisa mudar nada na rotina dele. É uma informação que você está trazendo para a gente sobre esse reajuste da alíquota, que vai encarecer com certeza o negócio, né? Sim, aí no caso que vai aumentar tudo, né? Então aumenta para nós consumidores, né? Então, o empresário repassa para o consumidor. Tem que repassar. Se ele não passar, ele vai estar assumindo esse custo para ele, né? Então é um pouquinho que depois a gente pode voltar aqui, Leandro, falar um pouquinho sobre a reforma tributária, né? E como é que isso pode impactar no nosso dia a dia e na nossa vida, porque é um tema bastante extenso, mas os reflexos a gente já começa a sentir agora. E é um tema muito importante, né? Como você falou, que impacta a vida de todo mundo. Esse é o Marcelo Cordeiro, contador, vice-presidente do Conselho Estadual de Contabilidade, batendo um papo hoje com a gente aqui no programa Mais Catalão. Marcelo, mais alguma novidade, mais alguma informação que você gostaria de trazer pra gente? Bom, Leandro, acho que dessa questão da reforma, porque ela foi aprovada agora no último dia 15 e foi promulgada na semana passada, então quer dizer, ela já está valendo. Agora o que eu queria só, assim, a opinião minha do Marcelo é só deixar, a gente tem que levar a informação, passar essa informação até para os nossos ouvintes, para a gente debater esse tema, para a gente ver então como que isso foi tratado aí por quem nos representa. Então é o seguinte, essa reforma, Leandro, ela foi aprovada no último dia 15 e com os deputados fazendo a votação da reforma via celular. Então quer dizer, é um tema que os nossos representantes aí não levaram muito a sério, porque esses debates, que como vai influenciar na minha vida, na sua, dos ouvintes, de quem mora aqui no Brasil, então eles não foi levado como deveria. Sabe aqueles debates ferrenhos que a gente vê na televisão, os deputados dando a sua opinião contra, a favor e tal. Então a gente não teve isso, a gente teve uma aprovação tranquila,
os deputados sem estar lá presente, então aí a coisa fluiu de um tema que é de extrema importância e que vai afetar a vida de todos nós. Fica a informação aí, né, Marcelo? Lembrando que essa reforma tributária aprovada vai ter um período de transição, né? A partir de quando que fica valendo a reforma? Ela já começa já no ano de 2026, e aí então ela entra um período de transição que é para os estados e municípios não haver perca de receita, né? Mas que a projeção para ser concluída em 50 anos. Em 50 anos, né? É um período de implantação aí. Marcelo, a gente queria demais agradecer a sua presença aqui conosco, não só hoje aqui no programa, mas todos os dias com os vídeos que o Marcelo manda aqui pra gente, todos os dias com dicas aqui enviadas pelo Marcelo aqui para o nosso programa. Muito obrigado pela participação, pela parceria ao longo do ano de 2023 e 2024 a gente possa estar junto novamente. Com certeza, e vamos levar informação para a população, vamos ensinar, vamos distribuir conhecimento. Com certeza. Falando em conhecimento, quem quiser bater um papo contigo, Marcelo, saber mais, conversar com você, trocar uma ideia, entender mais sobre a reforma tributária, sobre esses assuntos que a gente conversou aqui hoje, sobre a alíquota, né, de CMS, sobre MEI, vamos deixar os contatos? Onde é que o pessoal encontra com o Marcelo? Bom, então na Complemento Contabilidade, o telefone WhatsApp é 64-3443-1633. Ou no Instagram, né? @contador Marcelo Cordeiro. No Instagram tem dica todo dia lá, né? @contador Marcelo Cordeiro. Todo dia você está postando novidades lá, informação. Ô Marcelo, obrigado mais uma vez. Um abraço, Marcelo. Até a próxima. Tchau, tchau.